Olá pessoal, tranquilo? Lucas aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar de uma coisa que toda a galera que já trabalha com Node ou com JavaScript conhece, que é o NPM. E também, quem não conhece, porque apareceu uma vez em algum momento para todo mundo, legal? E hoje a gente vai falar sobre ele, sobre como ele não é só um gerenciador de pacotes, como ele faz muito mais coisa. A gente vai passar um pouco mais sobre a história desse gerenciador de pacotes, como é que funcionam os gerenciadores de pacotes um pouco por cima, e eu vou também te falar os 10 comandos mais úteis e ao mesmo tempo os mais obscuros que eu aprendi ao longo de todos esses anos usando o NPM. Chegou? Então bora lá! Antes de eu começar, eu já quero deixar de novo aquela notícia para vocês, que é deixar aquele like aqui no canal para não esquecer, porque isso ajuda muito o vídeo, isso ajuda muito o canal, ajuda muito eu atingir ainda mais gente com conteúdo, legal? A ideia, como todo mundo já sabe aqui, é lançar vídeos semanais no YouTube, então todas as quintas-feiras às 11 horas. Se você quiser saber mais sobre tecnologia de todos os pontos de vista, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo. E aí, por último, eu quero deixar também uma outra notícia, como eu sempre deixo, todo o conteúdo extra aqui, incluindo os artigos, códigos, os links que eu cito aqui no vídeo, vão estar não só na descrição do vídeo, mas também com muito mais detalhes lá no meu blog, que é blog.lsantos.dev, tá vendo aqui, certo? E não esquece também de entrar lá para conferir não só esse conteúdo, mas também todo o conteúdo que eu já postei lá, todo o conteúdo escrito que eu posto lá várias vezes por mês, fechou? Então, bora lá. Bom, o NPM ele é provavelmente o gerenciador de pacote mais conhecido da galera. Não é porque ele é o melhor gerenciador de pacote ou porque ele é melhor que os outros, mas porque ele é o gerenciador de pacote para o JavaScript. E aí calhou que o JavaScript é a linguagem mais popular do mundo hoje, né? Então, por coincidência, temos aí, né, o NPM sendo o mais popular também, certo? E ao contrário do que muita gente acha, o NPM não significa Node Package Manager. Ele não tem um significado na real. Inclusive, você pode ir lá e sugerir significados para ele no repositório que chama Extensions, deve estar aqui embaixo o repositório também. Deixei o link aqui embaixo também lá na descrição para você dar uma olhada. Sugere as suas próprias extensões para lá. Originalmente, o NPM era para se chamar só PM e ele foi codado totalmente em Bash. E era para várias coisas, não só para JavaScript, legal? Ele foi lançado em 2010 e está nativo até hoje. Ele foi comprado pelo GitHub, que aí ele foi comprado pela Microsoft, né? Então, no final das contas, é meio que tudo da Microsoft. Mas o que é um gerenciador de pacotes? Então bora passar um pouco por cima de como eles funcionam, só para você ter uma ideia do que eu vou falar aqui. Então, um gerenciador de pacote, ele faz o trabalho pesado, que é ter que instalar as coisas que a gente geralmente não quer instalar num projeto. O NPM, ele não é o primeiro e não vai ser o último gerenciador de pacotes, né? Antes deles a gente teve vários para várias linguagens, como o PER do PHP, o pip pro Python, então a gente teve o Composer, que ainda era pro PHP, tem o NuGet, que é pro .NET, etc, etc, etc. Inclusive a gente também tem outros gerenciadores que não tem nome, mas eles são utilizados como o próprio gerenciador do Go, né, que é o gerenciador da linguagem do Golang, né? E ainda existem outros gerenciadores para sistemas operacionais, né? O mais famoso, de longe, assim, é o apt do Ubuntu, né, ou do Debian. A gente tem o RPM, o Yum, o DNF, que são os mais comuns nas distros do Red Hat, por exemplo. E aí vira passeio para as outras, né, com Homebrew, Chocolate, o Winget e um monte de outros lá para vários outros sistemas operacionais também. Um gerenciador, ele essencialmente baixa os pacotes de programas que você pode pedir para ele instalar. Então a ideia é você pedir um pacote, o gerenciador busca numa lista centralizada de pacotes que a gente chama de registro. O registro, ele tem os metadados do pacote, né, como é o nome, quem fez, as dependências desse pacote e o link para download dele, o pacote desse pacote. Então até aí tranquilo, né? Por que a gente só não baixa ele manualmente em um pacote, né? Tipo, baixa ele primeiro e já era, né? Porque esse pacote, ele tem dependências e essas dependências também tem dependências, certo? Então não seria um saco a gente ter que baixar tudo na mão. Um gerenciador de pacotes, ele forma um grafo de dependências entre os pacotes que podem ou não ser cíclicas. Então não vou entrar muito em detalhes nessas coisas, porque nos próximos vídeos eu vou conseguir falar mais sobre isso. É como se a gente fosse montar um quebra-cabeça. Você pede a primeira peça para o gerenciador de pacotes, o gerenciador vai atrás de cada peça que se liga naquela peça e cada peça que se liga nessas que se ligam naquela peça e assim por diante, até ele te dar o quebra-cabeça completo. Só que se só fazer isso não era suficiente, alguns gerenciadores, né, como o NPM, ele tem uma funcionalidade extra, que são embutidas nos CLIs que eles têm, né? Aqui eu vou falar 10 funcionalidades que eu descobri recentemente, até algumas mais antigas, que muita gente nem sabia que existiam no NPM, certo? O primeiro comando é provavelmente o que muita gente já viu e principalmente se já trabalhou com integração contínua, né, já viu ainda mais. O comando npm CI, ele é um dos mais famosos, mas é um dos menos conhecidos e usados pela galera assim no dia a dia, tá? Ele é muito parecido com o que o npm install já faz, ele instala os pacotes, mas ele também foi essencialmente criado para ser usado em ambientes automatizados, tá? Então ambientes de CI, de integração contínua. Se você está rodando um GitHub Actions, por exemplo, ou um Jenkins, então esse é o seu comando basicamente, porque ele vai ser extremamente mais rápido
rápido e quando existe um arquivo de package lock, né, o que a gente chama de packagelock.json, que eu vou explicar, espero, né, num vídeo sobre package managers no futuro. E também é muito mais rápido quando não tem uma pasta Node Modules já existente, né, então quando ele não tem nada instalado, basicamente se você só tem o package lock e absolutamente nada, é quando você vai ter ele rodando na maior velocidade. As principais diferenças entre os dois comandos é que o CI ele funciona se tiver um arquivo lock somente e só vai instalar o que tiver dentro desse lock. Então se as dependências que estiverem no package lock e no package JSON forem diferentes, ele vai dar erro. Tá? Então você tem que ter os dois iguaizinhos. Você não consegue instalar os pacotes individuais, só instalar todas as dependências que o projeto já tem. Então ele remove basicamente a pasta Node Modules antes de todas as instalações para você começar sempre com alguma coisa limpa, e ele nunca escreve ou modifica nenhum arquivo package nas instalações, né? Então as instalações são basicamente travadas e somente leitura. Eu uso muito esse comando quando eu quero meio que resetar as dependências de um projeto, né? Rodando ele, eu já consigo meio que remover tudo e instalar tudo de novo, né? E ele é absurdamente mais rápido, como vocês podem ver aqui no vídeo que a gente está passando. Então o npm install normal é muito mais lento que ele, então vale a pena dar uma olhada. No segundo comando eu trouxe o que deve ser o mais legal e mais útil de todos, né? O npm version. Muita gente já conhece, né? Ele pode ser utilizado de várias formas, mas essencialmente ele vai dar um bump nas versões do seu pacote pelo package.json. Ele meio que vai salvar e gerenciar tudo isso. Para quem mantém pacotes, isso é muito legal, porque a gente pode fazer releases automáticas só pela integração contínua. Muita gente já usou isso, mas o que você pode não saber é que é possível editar tanto a mensagem e também assinar o commit da mensagem com uma chave GPG ou PGP, né? É só você colocar um "-m" e passar um %s na mensagem, que é tipo o que tá aqui embaixo, né? Para ele substituir o %s pelo número da versão. E para assinar é só adicionar um --sign, -git, -tag, e além disso você também pode lançar versões que são consideradas meio pré alguma coisa, por exemplo, um p-alpha, um release candidate de algum pacote, tá? Então ele vai fazer gerenciamento de versão total para você e criar tags para mandar o seu commit. Bom, para o próximo comando eu resolvi trazer algo bem bacana, que quando você quer puxar alguma informação de um pacote para o seu próprio sistema, é muito legal quando você está trazendo informações via CLI, né? O npm tem um comando que é o npm view, e o que ele faz é basicamente mostrar informações de algum pacote, seja o seu ou não. Por exemplo, se a gente der um npm view npm contributors.name, ele vai mostrar todos os contribuidores dele mesmo. Isso é bacana quando a gente quer, por exemplo, listar todo mundo que contribuiu automaticamente em algum lugar, ou então listar quem é o autor do projeto em uma documentação gerada automaticamente, etc, etc. Para automação, esse comando é show de bola, principalmente se você quer colocar uma lista de pacotes open source utilizados, né, que nem, por exemplo, o Discord faz. É só fazer um loop pelo pacote e dar um view em cada um deles, aí você vai puxar todas as informações legais por cada um, inclusive a homepage, etc. Esse comando que eu vou falar agora, pouca gente conhece, que é o npm setScript. A coisa mais chata que tem é você ter que entrar no package.json toda vez para ficar digitando os comandos que você já sabe, né? Então, o setScript ele basicamente deixa você setar eles direto da linha de comando. Se você der um npm set-script e aí passar o nome do script e o comando, ele vai setar o script com o nome que você deu e o comando que você deu para ele executar, tá? Isso é muito bom, porque é muito útil em boilerplate, onde você quer setar o máximo possível de coisas automaticamente sem ter que ficar editando um monte de arquivo, né? Um mínimo de esforço. Ele vai automaticamente atualizar o seu package.json e ele já vai criar o comando certinho para você conseguir rodar ele direto do CLI do npm. Agora, para esse comando, é um comando muito legal, que chama npm dedupe, né, ou dedupe, né, ou tirar duplicações. O dedupe é um comando que ele foi muito pedido faz bastante tempo, e a ideia dele é simplificar a árvore de pacotes naturalmente. Por exemplo, se eu tenho um projeto projeto A, que depende de um pacote B e um pacote D, e os dois pacotes dependem de um pacote C, mas só que esse pacote C está instalado em versões diferentes, que nem essa árvore que eu estou mostrando aqui do lado, o npm vai tentar mover o pacote mais atualizado, que é compatível com os dois pacotes principais, para cima da árvore, né, da árvore de dependência. Isso vai causar a remoção de uma das copas anteriores, por exemplo, do pacote C, ele vai ir para a raiz, né? Isso é bom porque elimina um pouco a quantidade de pacotes e, consequentemente, o tamanho, não só o peso, mas também aumenta a velocidade na instalação dos pacotes. Isso acontece porque a forma como o npm busca os pacotes é meio que através de uma busca por largura, ou seja, ele começa no diretório, né, o diretório atual, e ele vai subindo e buscando em todos os diretórios. Então, se um pacote tem o módulo C que está dentro da pasta dele, ele vai ser o primeiro a ser encontrado. Mas se o módulo C está na raiz, ambos vão depender do mesmo pacote. Então, outro comando que você já viu aqui, mas eu vou adicionar também, é o npm prune, que é meio que
contraparte dele, né? A diferença é que o Purna ele vai remover o pacote que a gente chama de extraneous, que são pacotes que estão na Node Modules, mas eles não estão explicitamente listados no package.json. Isso geralmente acontece com instalações de dependências que precisam de algum comando de build ou alguma etapa após a instalação, né? Durante essa etapa ele baixa um monte de arquivo de vários lugares e aí essa etapa acaba e os arquivos acabam ficando lá, né? Então esses pacotes acabam sendo extraneous. Atualmente a gente não tem muito por que rodar esses dois comandos, porque o próprio NPM já faz um ótimo trabalho na hora de instalar os pacotes, ele meio que já roda os dois ao mesmo tempo. Tanto é que eu nem coloquei vídeo nesse daqui, porque as versões mais atuais são muito boas, né? É bacana rodar isso daí em projetos mais antigos, que foram construídos em versões anteriores do NPM, ou então versões anteriores do Node, para dar aquela limpeza e tirar um pouco do peso também. Outro comando bacana que é pouquíssimo utilizado é o npm dist tag. Tá? Ele cria aliases, né, para tags de pacotes que já estão publicados, para ficar mais fácil de fazer um pacote, né, de baixar um pacote pelo alias ou pelo número da versão, né, do que pelo número da versão. Por exemplo, imagina que eu tenho um pacote com a versão 1.0.0, eu quero que ela chame estável. Eu posso rodar um npm dist-tag add pacote@v1.0.0 e colocar estável. E aí alguém que queira a versão estável do projeto pode instalar ele com npm através do meu alias, só com tipo um npm install pacote @estável, né? Então, da mesma forma que a gente faz com as imagens do Docker, não sei se vocês já viram isso, os arquivos do npm também podem ser tagueados com os aliases, né, os aliases, e ainda podemos listar eles ou então com ls ou remover esses aliases com rm, né? Então, alguns pacotes famosos como o React tem um monte de tag, tanto de estável, de experiment, etc, etc. Outro comando que eu demorei muito para começar a usar, mas depois que eu comecei a usar eu nunca mais parei, foi o npm docs. O que ele faz é meio que bem simples, né? Não tem nem muito o que explicar, mas basicamente ele abre documentação de um pacote ou de um projeto atual, né, onde você tá, onde ele achar mais conveniente. Geralmente vai ser num browser, tá? Porque ele vai abrir o link daquela documentação no browser. Então você pode pesquisar a documentação daquele pacote chato diretamente da linha de comando, tá? Putz, eu não sei mais o que fazer, tá? O npm docs, o nome do pacote. Você também pode só exibir a URL se você setar uma flag que chama --browser como false. Outro comando bacana é o npm pack, que é um comando que ajuda muito na hora de publicar um pacote para o registro. Se você já publicou algum pacote que vai saber meio que o jeito como o npm funciona pode ser meio esotérico. Alguns dos arquivos que não são para ir para o registro acabam indo, e os arquivos que eram para ir acabam ficando, etc, 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 né? Então se você trabalha, por exemplo, com projetos, sei lá, TypeScript, ou então alguns projetos que são soluções mais prontas, né? Muitas vezes você tem arquivos como tipo Dockerfile ou tsconfig, ou outros arquivos de sistema, que eles não precisam ir para o pacote, né, para o gerenciador, para o registro do npm. Eles devem ser completamente ignorados, porque ele só acrescenta mais peso e é isso aí, né? Então para isso que existe um arquivo que chama .npmignore, que a gente coloca na pasta. Só que pouca gente usa, né? Então ele usa o gitignore também e tal, e é aí que o pack entra em ação. Ele vai fazer todo o processo de empacotar o seu pacote em um arquivo .tar, né, que a gente chama de tarball, e do jeito que ele mandaria para o npm. Aí você pode não só checar se está tudo certo, mas também ver tudo que está dentro desse pacote, mandar para outras pessoas, etc, né? Então já que o npm também pode instalar pacotes a partir desses tarballs, nesses arquivos .tars, não é só uma forma de você ver os repositórios dos gits, mas ele também pode ser uma ótima forma de você trabalhar e compartilhar pacotes sem precisar publicar eles, tá? Outra ideia é que o npm também pode instalar pacotes tanto do git quanto de um arquivo, etc. Bom, o último comando foi para mim o que mais mudou minha vida, né? E ele nem é bem um comando, para falar a verdade. Você sabia que os scripts do npm podem aceitar parâmetros extras? E que o próprio npm tem um parser de parâmetros da linha de comando que você não precisa ficar parseando? Então vamos supor que eu queira rodar um comando que é mais ou menos assim: npm run hello --nome igual a Lucas, certo? E --sobrenome igual a Santos. Como é que eu vou fazer para ele me entender que eu quero nome e sobrenome? Aí geralmente a galera faz uns scripts em bash super complexos e tal, mas o próprio npm consegue fazer esse parsing automaticamente sem precisar fazer nada. Cada parâmetro que você passa para npm é colocado numa variável de ambiente que tem um prefixo que chama npm_config. Então, por exemplo, o nome ia ser npm_config_nome, e a mesma coisa no sobrenome, npm_config_sobrenome. E aí eu só preciso colocar uma variável de ambiente no meu comando, né? Tipo isso aqui do lado, certo? E aí pronto. Eu tenho como rodar isso daqui e ele vai simplesmente ser executado. E é isso aí, galera, esse é o tópico que eu queria trazer faz um tempo. Eu espero que você tenha curtido, aprendido um pouco mais sobre npm e como é que você pode utilizar esses comandos. Se você tiver mais comandos que são legais, manda aqui nos comentários, bora criar mais conteúdo sobre isso. E lembrando que todos os links para todos os comandos, eles vão estar lá no meu blog, inclusive para as documentações desses comandos. Lá tem todas as referências para as documentações, todas as referências para outros comandos que também são muito legais. Então se você tiver afim de contribuir com isso, é só mandar aqui nos comentários, mandar em algum outro lugar, e aí a gente vai comentar no próximo vídeo.
vídeo, a gente também pode incluir em outros capítulos, quem sabe um segundo vídeo dessa trilogia ou dessa sequência, legal? Então é isso, galera. Meu nome é Lucas Santos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!